Sob a proteção de Deus, a bênção de São Luís de Tolós, declara aberta a terceira sessão ordinária do presente ano. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ata. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, excelentíssimos senhores vereadores, funcionários da casa, a todos que nos honram aqui com a sua presença. Boa noite. Solicito a todos a dispensa da ata da segunda sessão ordinária. Só queria para corrigir aquela fala minha que eu errei o nome da rodovia, que era Nelson Ferreira Pinto, né, de Lagoinha, e eu colocou Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Será corrigida. Está em discussão o pedido da professora Edilene. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, se for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Terceira sessão ordinária, em 11 de março de 2014. Já tem. Requerimento número 75 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, requerendo ao Poder Executivo que analise a possibilidade ou a viabilidade de haver a troca de computadores da Associação dos Moradores do Alto do Cruzeiro pelos computadores que estão sendo trocados nas escolas da rede municipal. Requerimento número 76 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, requerendo ao Poder Executivo que analise a possibilidade de dar manutenção na pracinha do Alto do Cruzeiro, assim preservando as pinturas das grades, paredes, guias e cestos de lixo. Outro sim, que analise a possibilidade de cimentar parte da referida praça, onde se encontra sem melhorias. Sendo assim, os animais fazem suas necessidades físicas no local. Requerimento número 77 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, requerendo ao Poder Executivo que analise a possibilidade de dar manutenção na vegetação excedente que se encontra nas ruas do bairro do Alto do Cruzeiro, bem como a possibilidade de disponibilizar um servidor de limpeza urbana por dia para realizar a limpeza nas ruas do aludido bairro. Requerimento número 78 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, requerendo ao Poder Executivo que analise a possibilidade de estar doando troféus para o Campeonato de Futebol Beira-Rio, que está acontecendo no Conjunto Habitacional Habitar Brasil. Requerimento número 79 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, requerendo ao Poder Executivo que analise a possibilidade de tomar providências no sentido de eliminar os buracos existentes nas ruas do bairro do Alto do Cruzeiro. Requerimento número 80 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, requerendo ao Poder Executivo que envie informações a essa edilidade, informando sobre as prestações de contas das passarelas que foram trocadas, assim como informe por que, como e quando foi feita essa troca. Requerimento número 81, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Carlos Monteiro de Campos, requerendo ao Poder Executivo que analise a possibilidade de dar apoio financeiro para a oficina Cultura na Vila Catuerê, que se realiza no distrito de Catuçaba. Indicação número 13 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos e Luiz Roberto Antunes, indicando ao Poder Executivo Municipal que pondere sobre a possibilidade de colocar defensas metálicas, guarda-reios e sinalização pertinente na localidade acima do Mataburro próximo à propriedade do senhor Zico Galhardo e abaixo do Morro da Laje, com o fim de conferir proteção física aos que transitam no leito carroçável da estrada vicinal que leva ao bairro do Bom Retiro. Outro sim indica, para tanto, que seja reaproveitar as defensas metálicas, guarda-reios, que se encontram deixadas ao tempo no bairro dos Medeiros, terreno ao lado do ETA. Indicação número 14 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos
e Luiz Roberto Antunes, indicando ao Poder Executivo Municipal que pondere sobre a possibilidade de colocar defensas metálicas e sinalização pertinente próximo à propriedade do Sr. Arildo, acima da propriedade do Sr. João Silvério e abaixo da propriedade do Sr. Ditão Virgílio, com o fim de conferir proteção física aos que transitam no leito carroçável da estrada vicinal que leva ao bairro do Bom Retiro. Outro sim, indico para tanto que seja reaproveitado as defensas metálicas que se encontram deixadas ao tempo no bairro dos Medeiros, terreno ao lado do ETA. Indicação número 15 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos e Luiz Roberto Antunes, indicando reiteradamente ao Poder Executivo Municipal o requerimento número 414 de 2013, na qual fora solicitada, através do Departamento Municipal competente, que dê proveito às lajotas retiradas da Rua do Cruzeiro, utilizando-as na recuperação do morro que dá acesso à propriedade do Sr. Zete Correia, localizado na estrada vicinal que leva ao bairro da Cachoeirinha, visto que tais lajotas se encontram aparentemente servíveis. Indicação número 16 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos e Luiz Roberto Antunes, indicando ao Poder Executivo Municipal que pondere sobre a possibilidade de reestruturação e revitalização da antiga passarela que dava acesso à via de acesso João Romã, que atualmente se encontra deixada ao tempo no bairro dos Medeiros, no terreno ao lado do ETA. Outro sim, indico, para tanto, que a mesma seja instalada no bairro da Barra, na qual dá acesso ao bairro do Rio Abaixo, defronte à propriedade do Sr. Oscarzinho. Indicação número 17 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos e Luiz Roberto Antunes, indicando ao Poder Executivo Municipal que pondere sobre a possibilidade de restauração e revitalização da antiga passarela que dava acesso ao centro histórico à Avenida Celestino Campos Coelho, que atualmente se encontra deixada ao tempo no bairro dos Medeiros, terreno ao lado do ETA. Outro sim, indico para tanto que a mesma seja instalada na Ponte do Fila, no qual dá acesso aos bairros Santa Cruz e Bom Retiro e Barra. Indicação número 18 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos e Luiz Roberto Antunes, indicando reiteradamente ao Poder Executivo Municipal que se empenhe na possibilidade de pavimentar a rua Luiz Antônio de Abreu, popularmente conhecida como Beco do Tó, logradouro esse que precede a entrada da rua Professor Luiz Roberto Faria Martins, e corre paralelo aos fundos do quintal do imóvel do professor Américo, conduzindo até a margem do rio Paraitinga. Indicação número 19 de 2014, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos e Luiz Roberto Antunes, indicando ao Poder Executivo Municipal que se empreenda na possibilidade de pavimentar a rua de Tinho Coelho, logradouro esse que se encontra no conjunto habitacional Habitar Brasil. Moções de parabenização de 20 a 27, todas elas referente ao Carnatuçaba. Moção essa, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Carlos Monteiro de Andrade. Moções para Alex Eusébio Torres, Sidney Leandrin Nascimento, Benedito Barbosa, do Bloco do Barbosa, Gisele Cristiana Vieira, do Bloco Bicho do Pé, Bloco da Mandioca do Tonho, Bloco Maria Gasolina, ao senhor Hélio Alexandre de Souza, pelo Bloco Misto Quente, e o senhor João Batista dos Santos, Bloco Pé na Cova. Moção número 28, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio do Campos e ratificada pelos demais pares, consignada ao ilustríssimo senhor engenheiro Cláudio Catayama, gerente da divisão da Sabesp, em razão da excelência dos serviços prestados a essa municipalidade quando solicitados. Moção número 29 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos e ratificada pelos demais pares,
consignado ao ilustríssimo senhor Paulo Deon Rocha, técnico do posto de operações da Sabesp, com circunscrição neste município, em razão da excelência dos serviços prestados a essa municipalidade, quando solicitados. Moção número 30 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, e ratificada pelos demais pares, consignada às integrantes da banda Confrete, pelo êxito consagrado durante a apresentação de blocos do Carnaval de 2014. Moção número 31 de 2014, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, e ratificada pelos demais pares, consignado aos sargentos PM Sidnei Landry Nascimento e a todos da Corporação da Polícia Militar, que promoverem com saliente vigoramento e o policiamento ostensivo e garantirem a ordem pública durante o Carnaval de Marchinhas do ano de 2014. Moção número 32, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, e ratificada pelos demais pares, consignada aos sargentos da Polícia Militar Luiz Sérgio Eleutério e a todos da Corporação da Polícia Militar por proverem com saliente vigoramento o policiamento ostensivo e garantirem a ordem pública durante o Carnaval de Marchinhas de 2014. Moção número 33 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wanderson Virgílio Campos dos Santos, e ratificada pelos demais pares, consignada à capitã da Polícia Militar Sônia Paula B. Amade e a todos da Corporação da Polícia Militar, por promoverem com saliente vigoramento o policiamento ostensivo e garantirem a ordem pública durante o Carnaval de Marchinhas de 2014. Moções de número 34 a 66, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wanderson Virgílio Campos dos Santos, Marco Antônio dos Santos e Luiz Roberto Antunes, para o Bloco do Rei Canário, Bloco do Lençol, Bloco do Lobisomem, Bloco do Jucateles, Bloco da Saúde, Bloco Bicho do Pé, Bloco Pai do Troço, Bloco do Etesão, Bloco da Coruja, Bloco do Bebebum, Bloco da Maricota, Bloco do Misto Quente, Bloco Maria Gasolina, Bloco do Saci, Bloco Pé na Cova, Bloco do Balacobaco, Bloco do Caipira, Bloco do Cruz Credo, Bloco do Caetê, Bloco do Urubu, Bloco do Barbosa, Bloco da Pipoca, Bloco Espanta-Vaca, Bloco do Casarão, Bloco Bico do Corvo. Todos os blocos, vai. Ao senhor prefeito municipal Alex Eusébio Torres. Não, eu não. E parando aí, porque a moção número 61, de parabenização, é do vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, consignada à banda Locomotiva Cabereca. Moção número 62, também do vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, à banda Estrambelhados. Moção 63, de parabenização, do senhor Nivaldo Alessandro de Medeiros, à banda Sincopado. Moção número 64, de parabenização, do vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, ao grupo Paranga. Moção número 65, de parabenização, de Nivaldo Alessandro de Medeiros, para a banda Quardimata. E moção número 66, dos vereadores Nivaldo Alessandro de Medeiros, e ratificada pelos demais pares, a Santa Casa de Misericórdia. Projeto de lei número 9, de autoria do vereador Jairo Sebastião Barreto Borriello de Andrade, que institui o 8 de maio como o Dia da Bandeira do município de São Luís do Paraitinga. Projeto de decreto legislativo número 3, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga, exercício financeiro de 2011. Ordem do dia. Não, ordem do dia, né? Única discussão e votação da moção número 9, de parabenização, de autoria dos excelentíssimos senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, e ratificada pelos demais pares, consignado aos festeiros do ano de 2014 do Encontro de Folia de Reis, face ao êxito logrado pela Sacra Festança.
Única discussão e votação da moção número 10 de 2014, de parabenização do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros, ao sargento da PM, Sidney Leandrin Nascimento, e a todos da corporação da Polícia Militar por proverem com saliente vigoramento o policiamento ostensivo e garantirem a ordem pública durante o 29º Festival de Marchinhas. Única discussão e votação da moção número 11 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao ilustríssimo senhor Gustavo Salinas por lograr o 2º lugar no 29º Festival de Marchinhas. Única discussão e votação da moção número 12 de parabenização de autoria do senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada aos ilustríssimos senhores Tavinho Lima e Poli Brandani pela conquista no prêmio Dodô Coador, júri popular do 29º Festival de Marchinhas realizada no ano de 2014. Única discussão e votação da moção número 13 de 2014 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alex Eusébio Torres, em face do sucesso logrado pelo 29º Festival de Marchinhas. Única discussão e votação da moção número 14 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao funcionário público Curiango, assim como a todos os servidores públicos municipais que se dispuseram a laborar extraordinariamente e assiduamente no período do 29º Festival de Marchinhas. Única discussão e votação da moção número 15 de 2014 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao ilustríssimo senhor diretor municipal de cultura Gilberto Leandro Cursino Barbosa, bem como a sua eficiente equipe, face ao sucesso empreendido pelo 29º Festival de Marchinhas. Única discussão e votação da moção número 16 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignada ao ilustríssimo senhor Ricão Moradei por lograr a 3ª colocação no 29º Festival de Marchinhas realizado no ano de 2014. Única discussão e votação da moção número 17 de 2014 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros e ratificada pelos demais pares, consignado aos ilustríssimos senhores Camilo Frade e Caio Frade pela conquista do 1º lugar no 29º Festival de Marchinhas, assim como vencedores do prêmio Melhor Intérprete do Festival. Segunda discussão e votação da emenda número 1 ao projeto de lei número 4 de 2014, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que declara como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de São Luís do Paraitinga o Ribeirão do Chapéu e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5 de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos para o cargo de servente da Câmara Municipal de São Luís do Paraitinga. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 6 de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores e empregados públicos da Câmara Municipal de São Luís do Paraitinga. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 7 de 2014, de autoria do vereador Wanderson Vigílio Campos dos Santos, que altera os dispositivos da Lei 1334, de 30 de novembro de 2009, que institui o Campeonato Luizense de Futebol. Tribuna livre, prejudicada pela ausência de oradores inscritos. São Luís do Paraitinga, 7 de março de 2014. Passaremos agora a palavra dos vereadores. Com a palavra, o vereador José Carlos Monteiro. Luiz Roberto Antunes. Marcelo Henrique Santos Toledo. Eu venho, não tive tempo de
está aprovando, mas eu quero fazer aqui um requerimento oral com relação ao mercado municipal. Outro dia eu vi uma cena muito desagradável dentro do mercado, chovia, e você não sabia onde chovia, se chovia mais fora do que dentro, e ali no estabelecimento da dona Margarida, né? Ela estava reclamando, eu acho que muita razão, porque é no teto, a questão é de competência do poder público municipal, e ela dizendo que ela tinha comprado freezer, que estava pagando, que ela paga praticamente R$400 por mês, né? Tá quase, em 12 meses, dá quase R$5.000, e tem feito reiterados pedidos à prefeitura para que pelo menos dê uma melhorada, uma consertada no telhado. E vi também ali o Nino e outras pessoas também reclamando, porque eles estão tendo um prejuízo, porque a água vem, invade e tem trazido um grande problema, um grande ônus mesmo a essas pessoas que estão ali, que têm compromisso, que trabalham, que são cumpridores dos seus deveres também, né? E numa situação dessa, é de se estranhar que recentemente o mercado foi reformado com uma verba de R$616 mil, e parece que não tem resultado nenhum. E aproveitando o ensejo, já que eu estou aqui falando do mercado municipal, eu quero convidar a todos para que compareçam no dia 27 de março, nós vamos fazer uma audiência pública, para primeiro estar discutindo o mercado, o pátio interno dele, como um centro de múltiplas atividades culturais e artísticas, e eu fui procurado por muitas pessoas, principalmente os festeiros, que estão tentando inviabilizar a realização de você fazer a comida, o afogado. Eu entendo que o mercado é um espaço amplo, tem 6 portas. As pessoas que entram lá têm um compromisso de religiosidade, de festa come, a maior parte sai e não fica ali. Eu não consigo entender e quero saber também se realmente existe um laudo de interdição proibindo aqui de lá. Então, já pedi aí para a administração da Câmara que envie os documentos, que envie os requerimentos, né, para a gente estar discutindo, porque se um lado a capitã diz que tem lei, por outro lado também existem outras vertentes de discussão também com relação ao mercado. O que não dá é a gente ser privado daquele espaço, que não vai poder ter mais o festival de marchinha junina, não vai poder ter nenhuma atividade. Pô, lutei tanto para aquele lá em 97, consegui impedir através de representação que cobrisse aquele lá, exemplo do Ortiz fez lá com telha de brasilite e estrutura metálica. Então está feito o convite, dia 27 de março. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Marcelo. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, se for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra o vereador Marcos Antônio. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, senhora secretária, nobres vereadores, povo presente, aos internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de fazer uma moção de pesar aos familiares da dona Leni Arraes Paiva. A dona Leni faleceu dia 3, agora foi dia 3 de março, na segunda-feira, né? E a dona Leni era diretora da fanfarra. Ela contribuiu bastante com a cultura daqui de São Luís do Paraitinga, infelizmente nos deixou. E aproveitando também, fazer uma moção de pesar por Almir, mais conhecido pelo Pigi. Então tudo bem, você protocolou, perfeito. Pois só. Então é só isso, então. Muito obrigado. Está em discussão a moção proposta pelo vereador Marcos Antônio. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra o vereador Walter Carlos. Muito boa noite, senhor excelentíssimo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, funcionário da casa, nobres vereadores, povo presente. Agradecer a presença dos companheiros de serviço, Zeni, Carlinho. Boa noite a todos. Senhor presidente, tem apenas 2 requerimentos a ser feitos. Um é direcionado ao Departamento de Conservação de Estradas e Zona Rural, que
faça a reforma no morro na estrada do São Sebastião, mais conhecido como Morro do Raizeiro, que se encontram umas erosões lá, que dentro do seu programa de serviço faça o conserto. E também aproveitando a todas as partes danificadas da estrada, que promova o conserto, que é uma estrada bastante utilizada por veículos escolares e os mais moradores. E tem também o Poder Executivo, que no bairro do Raizeiro também tem 2 caçambas de lixo instaladas, de um tamanho até pequeno. Se há a possibilidade de ele estar dentro do orçamento, comprando uma caçamba maior e fazendo a substituição de 2 por uma maior, atendendo a toda a população do bairro. Muito obrigado, boa noite. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Walter. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio. Boa noite à mesa, excelentíssimo presidente, secretária, novos funcionários, novos vereadores, a todos que não honram sua presença. Queria fazer alguns requerimentos aqui ao Poder Executivo. O primeiro é, semana eu estive na escola dos Caetano, no núcleo escolar dos Caetano, e tem aquele VoIP entre as escolas, né? É um aparelho que é interligado os núcleos, né, e as escolas, que já faz tempo que não funciona. Então pedi ao Poder Executivo que a possibilidade de estar arrumando esse VoIP, né, que é um sistema que interliga as escolas. Sobre a mesma escola também fazer outro requerimento para a Electro, para que vá lá e meça a tensão da energia que chega na escola, porque os professores, os diretores estavam reclamando que sobre muita queda e que alguns aparelhos não estão ligando, para a Electro, né, reparar e ver se a tensão que está chegando na escola é a correta. E outro requerimento também sobre a mesma escola, né, dos Caetano, sobre a internet. Os computadores estão lá, já faz mais de 6 meses, quase um ano que eles estão sem internet. Aí um joga para a Electro que é falta de atenção, a prefeitura também não arruma e aí fica. Então pedi ao Poder Executivo, né, que restaure a internet da escola, porque como não vai ter aquele programa que é integral, né, então a internet vai ser essencial lá para essa escola. Queria pedir aqui a urgência nas moções 09 a 66. No mais é só isso, obrigado a todos. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Wanderson Virgílio. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador professor Edilene. Novamente, boa noite àqueles que não estavam presentes quando eu estava na tribuna. Senhor presidente, eu venho aqui novamente um requerimento endereçado à Sabesp. Hoje eu fui procurada pelo seu Pedro Sorveteiro e fui até o Alto do Cruzeiro para ver a reivindicação dele. Aquelas tampas de esgoto que tem no meio da rua, exatamente em frente à casa, não é exatamente em frente, uns 5 metros acima da casa do seu Pedro, ela vaza esgoto. E as crianças, as pessoas que descem ali na rua, pisam naquilo ali. E quando ela vaza muito, o que ela faz? Aquele vazamento, ele entra no bueiro, do bueiro, ele vai para um banheiro de uma senhora, Dona Isabel, número 382, até o número da casa dela. E essa mesma água de esgoto, não sei qual é o circuito dela, ela atravessa, vai para a rua e desce todo aquele morro ali que deságua no riachinho lá do Nerrocha. Então eu peço à Sabesp
que verifique e corrija esse problema, que segundo os moradores não é um problema de hoje não. Isso vem acontecendo há muitos anos, eles vão lá, limpam e o problema retorna. Então a Sabesp que ache uma solução para este problema. Embora eu tenha protocolado na casa, eu gostaria que a moção do PIGI e as outras moções que foram feitas nessa sessão também pudessem ser votadas nessa sessão para serem encaminhadas. Eu peço que inclua do Marquinho também, né? Todas que foram feitas nessa sessão, acabei de falar. Meus requerimentos são só esses, senhor vereador. Está em discussão o requerimento proposto pela professora Idirene. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permaneça como se encontra, foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Jair Sebastião. Boa noite a todos, mesa diretora, assessoria, caros colegas e o povo que nos prestigia. Eu tenho apenas um requerimento para fazer, diz respeito à contabilidade do carnaval. Eu gostaria de saber as despesas e as receitas. Lamentavelmente, eu sei que nós não tivemos patrocinador para o carnaval, um patrocinador âncora, que é aquele que banca pelo menos 40%, 50% das despesas do carnaval. O carnaval em São Luís é a maior festa atual. Ela traz investimentos para São Luís e, consequentemente, também recursos que vão ser investidos na cidade. E isso que é importante que nós tenhamos em mente. A festa do carnaval, ela tem que servir para festar, mas tem que servir também para que nós possamos empregar o que sobra do carnaval. E por isso que eu tenho interesse em saber dessa conta. Quando nós fazemos uma festa em casa, um churrasco para 20 pessoas, dá muito trabalho. Imagina uma festa para 40, 50 mil pessoas por dia. Certo? Eu não tenho o número exato, mas tenho certeza que o público do carnaval de 2014 foi muito maior do que o público do carnaval de 2009. E graças a Deus não tenho conhecimento de nenhum fato grave que tenha maculado o carnaval. Tivemos problemas, sim, de vizinhança, algum problema pontual, mas o resultado final, e aí eu posso falar sem problema de querer fazer média com o executivo. Eu sou oposição, todos sabem a minha posição, não faço elogio barato. Mas a festa saiu, mesmo sem recursos terceirizados. Então, eu gostaria de ter essas contas em mãos. O assessor da prefeitura está aqui, o Leandro, é meu amigo, e já se propôs a conversar para que nós tenhamos essas informações. Muito obrigado. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Jair. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permaneça como se encontra, foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Passaremos agora à ordem do dia. Está em única discussão a moção de 966 de 2014. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão e votação a emenda 1 ao projeto 04/2014, da autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que dispõe sobre que declara de patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de São Luís do Rio de Chapéu. Está em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Henrique. Essa é a emenda que eu acho que desfigurou o projeto. Infelizmente, eu acho que essa emenda, no artigo que coloquei, teria que ser analisado com mais critério, né, com mais sabedoria, com mais parcimônia, porque o artigo ele fala atividades de potencial significativo. Ou seja,
de uma certa forma, se não aniquilou totalmente o projeto, mas tornou o projeto mutilado. Não que isso vamos tirar o interesse de trabalhar. O Ribeirão de Chapéu, ele tem uma conotação histórica muito importante, né? Ele nasce dentro do município, morre dentro do município de São Luís. Ele serviu como linha de povoamento, né, de orientar a expansão da ocupação do território São Luís do Paraitinga, né, isso ainda no século XVIII. As fazendas mais antigas do município do período colonial estão construindo, afincadas à margem do Ribeirão de Chapéu, que é a fazenda do seu Luís Costeleta, a fazenda Pinheirinho, que está ali, e surgiram outras, como a fazenda que hoje é do Jarrão, que foi do Barão do Paraitinga, entre tantas outras. Próximo a ele também surgiram diversas capelas, né, que hoje estão ainda estabelecidas ali. E também a discussão da questão ambiental. Eu quero que esse projeto chegue às salas de aula, né, com as crianças, e desenvolver um trabalho muito interessante de percepção e de recuperação disso aí. Eu fiquei um tanto entristecido com essa emenda, que eu acho que não é, porque é potencial significativo, como por exemplo uma indústria que vai beneficiar celulose, lipóide, alguma coisa, herbicida, pesticida dentro dela também, porque não está proibido você fazer a limpeza, fazer o desassoreamento, qualquer outra coisa ali também, né? É isso, obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. 7 votos a 1. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei 5 de 2014. Está em primeira discussão. Em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto 6 de 2014. Está em segunda votação. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto 7 de 2014, de autoria do vereador Wanderson Virgílio, que dispõe sobre o Campeonato Luizense de Futebol. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, se for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei 8 de 2014, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo. Está em primeiro... Única discussão, né? Não, primeiro... 14... Esse é um projeto que ainda está em... por equívoco ele apareceu na comissão aqui. Passaremos agora a explicação pessoal. Com a palavra o vereador José Carlos Monteiro. Com a palavra o vereador Luiz Roberto Antunes. Com a palavra o vereador Marcelo Henrique Santos Toledo. Gostaria de comentar os requerimentos da minha autoria. Fiz na sessão passada e eu obtive as respostas do Poder Executivo. Um é em relação ao Sindicato Rural de Taubaté. Desde a enchente, está aquele imóvel abandonado, numa situação deplorável, caixa d'água aberta, juntando um criadouro de dengue mesmo, né? Eu fui lá e enviei um requerimento para o senhor prefeito para que ele fizesse contato com o sindicato. Bom, o sindicato afirmou que ele não dispõe de recursos financeiros para executar a reforma. Pois é, um desmerecimento para a cidade, um desmerecimento para a possibilidade de reconstrução.
nesse requerimento, falei para o prefeito para ele estabelecer a tributação progressiva, porque do jeito que está, se incentiva a continuar do jeito que está mesmo. Isso é simplesmente inaceitável. E pedir também que houvesse a possibilidade do prefeito, então, estar negociando se esse imóvel não pode ser cedido para a prefeitura, ou a prefeitura fazer um acordo com alguém que seja recuperada a isenção de imposto de IPTU, mas para começar a recuperar a característica da praça. A igreja está sendo reformada, está surgindo aí. Então, é uma resposta sem muito empenho, né? Sem muita gana, sem muita vontade de querer fazer as coisas mesmo, né? Porque eu acho que teria que estabelecer a tributação progressiva. Um outro requerimento, atendendo a reivindicação, que eu já fiz, eu acho que esse é o terceiro ou quarto, que eu não entendo, que não dá para acreditar que a prefeitura não tenha recursos, não tenha disponibilidade financeira para limpar o mato de uma área pública que pertence à prefeitura, que está indo na casa das pessoas que moram assim na frente, aranha, rato, barata, que é lá no bairro de Santa Terezinha. Aí eu quero ler a resposta do senhor prefeito. Venho através desse documento responder formalmente que a resposta do requerimento acima cita a limpeza do terreno do bairro de Santa Terezinha já está sendo executada. E eu distribuí para algumas pessoas que vieram mais diretamente. Vai lá. Acho que agora está virando Pinóquio ali, cara, que não é possível. E eu penso assim, para onde que vai dinheiro de IPTU? Sendo que a prefeitura não tem condições de limpar um terreno que pertence a ela, como é que ela pode querer cobrar de alguém? Isso é uma brincadeira. Marcelo, você me dá uma parte, por favor? Com certeza. A sua colocação ela é muito apropriada, porque vai ao encontro do meu requerimento anterior. Por isso que é importante nós sabermos dessas contas, porque se o carnaval, que é uma festa maravilhosa, que é famosa, que é conhecida até fora do país, ela não traz recursos, não traz uma receita para a prefeitura, o que vai acontecer? O IPTU, a receita própria da prefeitura, seja os repasses de FPM e ICMS, e a receita própria, que é o IPTU e os emolumentos e taxas, vão para o carnaval em detrimento da limpeza, de limpar bueiro, de arrumar calçada, de iluminação pública, porque o IPTU, basicamente, ele serve para limpeza pública, coleta de lixo e manutenção da cidade. Aí nós vamos ficar sem ter recursos para o ano inteiro. Desde fevereiro do ano passado, reitero esse tipo de requerimento. Não é possível começar aqui e fazer uma campanha e dizer, não pague IPTU. Porque se você não vê o retorno do IPTU, por que você está pagando? E é uma coisa simples, é uma coisa básica, ir lá, limpar onde é da área dele, que é... Outro requerimento é com relação à comunidade do pessoal lá do bairro do Puruba, que além dessa comunidade sofrer muito, ainda tem a questão, que eu acho de uma forma muito intransigente, da legislação ambiental. O Ministério Público entrou com uma ação e está pedindo a remoção dessas pessoas. Obviamente que a gente já conseguiu parar isso aí, né? Através da entrada da Defensoria Pública. E, infelizmente, eu acho que nós vamos ter um órgão da Defensoria Pública aqui também. Mas a comunicação até chegar na entrada do bairro, eu estou pedindo para o excelentíssimo prefeito atender essa comunidade para que possa melhorar. E essa questão do impedimento de eles fazerem alguma coisa, dá-se em outro plano, né? Que a própria prefeitura está sendo processada também, que eu acho de forma injusta também com relação. Porque, além das dificuldades, as privações que essa população sofre, ainda tem uma ação do Ministério Público que não tem a percepção para avaliar, para entender o que de lá. Eu pretendo brevemente apresentar um projeto de lei reconhecendo que tenho pertinência para isso, como comunidade tradicional, fazer isso com o Puruba e com o Palmital, que vou criar um grande complicador na hora da remoção disso daí. E por último, eu quero participar a todos aqui, que realmente vou precisar do apoio dos nobres vereadores,
porque uma notícia triste, principalmente para Capixaba. Infelizmente, não é definitivo, a Votorantim conseguiu derrubar a liminar, em tese, que proibia a circulação. É uma decisão, assim, sem pé, sem cabeça. Você não tem legitimidade mesmo. O que nós não temos que se basear? Agora, o judiciário, para tomar uma atitude, você tem que fazer. Olha, aqui foi um dossiê, aqui preparado por mim, que eu entreguei para o Giron, elogiado, demonstrar que a ação versa sobre a proibição de circular por dentro, não é questão ambiental. E foi liberado. Agora, nós precisamos reforçar uma lei municipal, que eu fiz em 2004, de 3 eixos, e reduzir isso para mais, para evitar, porque o impacto social, o impacto nas construções, ali vai ser violento. Sábado agora eu estive no bairro do Alvarenga e me deparei com uma situação assim constrangedora. Como é que um município pode fechar os olhos, pode permitir que carretas abarrotadas de eucalipto se cruzavam, uma travou a outra, lá não é para frente nem para trás. Marcelo, me dá uma parte, eu queria entender liminar de quê? A liminar de Capixaba, que proibia passar. A justiça cassou a liminar que proibia o tráfego de caminhões pesados na estrada de Capixaba. O que foi caçado? Está muito esquisita, porque nem o próprio Giron, ele entrou com recurso agora, dizendo que liberou. Mas não explica, porque a ação é para proibir. Essa ação que cruzasse o sítio urbano de Capixaba, que vai produzir um impacto tremendo. Vai rachar a rua, vai estourar cano, vai fazer um monte de coisa. Vai quebrar a lógica do bairro, de toda aquela coisa, né? E essa liminar foi revogada pela doutora Zélia. Que é inaceitável que uma plantação dentro da Serra do Mar, você pulou a cerca, você está dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, uma atividade que é reconhecidamente de potencial de degradação imensa. O que vai acontecer? Se isso realmente acontecer, vai revoltar a população. Você não tem como. Agora, a plantação de eucalipto que está sentido Serra de Ubatuba, aquilo vai ser escoado para dentro da rodovia Bílio Monteiro. Imagine você, a sinuosidade, curvas, ali tem 4 fazendas imensas. E eu vi o sábado agora lá no Alvarenga, um verdadeiro absurdo, a falta de compromisso, sem recolher nenhum centavo de imposto, qual é o compromisso social. E agora, recentemente, o Tarcísio me falou que ali na estrada do Rio Acima, as placas de sinalização turística, a carreta quebrou. Então você traz, então qual é a possibilidade de você querer desenvolver turismo rural, trabalhar com a questão de sustentabilidade, passeio a cavalo, bicicleta, sendo que você vai encontrar. Você vê aqui na rodovia o que está, a própria omissão. Se a gente conseguir provar esse projeto que reduz, não pode proibir, mas reduzir, a gente vai fazer eles pensarem muito em vir aqui. A gente precisa de dados, qual é a geração de emprego, quanto se recolhe de imposto, qual é o compromisso social e ambiental aqui dentro do município. Mas vai ver lá a degradação de estrada, vai aqui. Eu vou passar a semana que vem, quando eu vou votar o projeto, e eu vou provar que eu estou falando aqui. Se Maomé não vai à montanha, eu vou trazer a montanha até aqui, cara. Vocês vão ver o que está acontecendo. E na rodovia, quando eles saíram, que eu estava ali posicionado na barraca do Chiquita. É inaceitável a omissão da polícia rodoviária, quando você vê aquilo dali. É umas coisas que é um absurdo. Esse final de semana eu fiquei trabalhando em casa tudo para entrar com essa representação, que eu acredito que o próprio Giron vá reverter isso daí. Mas você sabe como é que é. É isso, obrigado. Com a palavra, vereador Marcos Antônio. Com a palavra, vereador Walter Carlos Barbosa. Novamente, boa noite a todos. Gostaria de dar algumas palavras com relação ao Carnaval, parabenizar o Leandro, secretário da Cultura, também ao senhor prefeito. Apesar de não ter o patrocínio, foi uma brilhante festa, que o Carnaval é muito importante para o nosso município. E também falar sobre alguns pontos de minha opinião, com relação a... Faltou, eu acho que no trajeto do bloco que vai da praça até o rodoviário, faltou um pouco as caixinhas de som, acompanhando os foliões, está
ouvindo melhor as músicas. Achei que também que o som do caminhão foi um excelente som, é muito alto, poderia ser menos um pouco, instalado mais as caixinhas. Também no último bloco, aconteceu uma briga lá, seria importantíssimo também se houvesse a possibilidade de estar espalhando melhor aquelas cabines de polícia em trechos menores, dando maior segurança aos foliões. E também, com relação à saúde, seria importante também se naquele trecho houvesse um posto de atendimento, porque aconteceu um caso lá de um moço que estava passando mal e a ambulância foi socorrer, a auxiliar de saúde disse que não poderia trazer na Santa Casa, que ela já estava lotada. Então, a gente entende que é uma festa muito grande, realmente está lotada e estava atendendo só os casos graves. Então, se houvesse um ponto de atendimento naquele trecho onde concentra bastante foliões, só para pelo menos dar um atendimento mais rápido, seria muito importante. Mas, no mais, foi uma festa maravilhosa. Tá de parabéns ao Leandro e também ao senhor prefeito. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio. Novamente, boa noite a todos. Eu queria comentar sobre a indicação que eu fiz já na gestão no ano passado e fiz de novo nesse ano e foi aprovado aqui pelos vereadores, e que é sobre transporte escolar para criançada Jardim 1, Jardim 2 do Alto Cruzeiro e Casinhas Brancas. Quinta-feira, às 7 horas, tem uma audiência no bairro do Alto Cruzeiro, todos estão convidados. Vamos discutir sobre vários assuntos e também sobre esse assunto, que vou ficar, se não conseguir nesse ano, vou ficar os 4 anos aqui tentando, e nós sabemos que cabe ao Poder Executivo fazer, né? Mas eu vou estar cobrando para que isso seja concretizado. Também indiquei que tivesse condução de transporte público interbairros, né? Que tivesse para o bairro Santa Terezinha e para o bairro dos Pimentas. O Poder Executivo respondeu que vai estar estudando a possibilidade, então vamos torcer para que isso aconteça, né? Porque São Luís tudo não é longe, né? Alguns pontos, mas São Luís, o relevo de São Luís é complicado, né? São Luís é muito morro. Então, você pega um Alto Cruzeiro, uma criança de 3 anos descer com esse sol que está, né, com essa temperatura que está hoje, vem, estuda, depois a mãe sobe, depois a mãe desce, vai buscar, depois a criança tem que subir naquele sol. Eu vou provar para o Poder Executivo que existe, que dá mais de 2 km, tá? Tive a semana medindo, então na audiência vou mostrar pelo Google também e pela quilometragem do carro que dá 2 km até a última casa que tem, não até a última casa do morro, mas que tem crianças, né? Então que dá para buscar essas crianças. Sobre o Walter da Mão, já falou sobre as casas de som, e eu queria aproveitar que o Leandro está aí e comentar sobre a possibilidade, né, que cabe a eles, não cabe a nós, a possibilidade dos blocos, sem o caminhão, tá passando no centro da cidade, nas ruas do centro, e depois sim ir para o caminhão. Então cabe ao Poder Executivo, não cabe a nós vereadores, mas somos, além de vereadores foliões, né, participamos vários anos aí do carnaval, então a possibilidade de ano que vem estar fazendo que o bloco passe pelo centro, mas lógico, sem caminhão, a pé com a banda, e que dê a volta no centro, porque tem algumas ruas da cidade que ficaram abandonadas, né? E para finalizar, sobre o Morro do Zé de Correia lá de Catuçaba, que o prefeito respondeu que vai estar fazendo, né, que é já uma indicação que que eu fiz ano passado, e eu e o novo vereador Roberto estivemos lá na ETA, vendo o lugar que eles estão guardando as pedras que foram tiradas aqui do morro da Rua do Cruzeiro aqui, do Oswaldo Cruz.
e deparamos com a passarela, né, que tinha aqui antigamente aqui em frente à casa aqui perto da Rua Barão. A passarela, salvo engano, ela foi reformada. Após a reforma ela foi tirada e jogada no mato lá, no ETA lá. Eu não entendi por que reformar para jogar fora. Por isso que eu pedi a prestação de conta das passarelas. E aquela passarela foi doada, salvo engano, também pela Sabesp, tá? Porque a Sabesp ela tem a concessão e é renovada em, salvo engano, também acho que 20 anos. Aí na época do Danilo, ele pediu a passarela. Então aquela passarela foi doada pela Sabesp, essa atual passarela. Então indicamos que essa passarela que está lá, que foi reformada e está jogada no mato, fosse colocada aqui no bairro da Barra, que liga a Barra ao Raizeiro, ao bairro do Rio Abaixo, né? Porque o rio que divide ali, então se ali perto da propriedade do seu Oscarzinho ali, ele até já falou que fica à vontade, porque a prefeitura pode fazer o que quiser lá. O rio ali não é tão largo, é estreito. Então tem coisas que não dá para entender, né? Reformar para jogar fora é complicado. No mais é isso. Ele parabenizar o Leandro aí e dizer que as moções dos blocos, né, para os blocos foram porque as entidades não receberam subvenção ainda. A Bloc, mesmo sem receber a subvenção, saiu na rua com os blocos. Então por isso que eu fiz a moção junto com o vereador Marquinho, com o novo vereador Roberto, para os blocos, porque eles são merecedores, porque independente de receber a subvenção ou não, saíram na rua. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador professor Edilene. Bem, eu não poderia deixar de vir à tribuna e parabenizar o Leandro pelo desempenho do trabalho dele durante o Carnaval. O prefeito também, a prefeitura como um todo. E digo mais, Leandro, se sem dinheiro você conseguiu levar com tanta sabedoria esta festa, imagine se você tivesse dinheiro. Aí seria um estouro. Foi maravilhosa a festa e ratifico as palavras do vereador Walter em relação ao Carnaval. Mas, de novo, Leandro, parabéns, o seu empenho é digno de aplauso. Meus parabéns. Com a palavra, do Jorge Sebastião. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou ser breve. Em relação ao Carnaval, eu vou tocar apenas num assunto em relação, que é o mercado municipal, que o Marcelo tocou nesse ponto. Eu lamento que nós não tenhamos nenhuma atividade no mercado no período do Carnaval. Porque além da festa ser uma festa bonita, as bandas tocarem dentro do mercado, tem um outro componente comercial, que é o pessoal do entorno, né? Nós temos restaurantes, bancas, temos o artesanato, nós temos aí um pessoal que foi excluído da venda, né? De aumento da venda em função do público que veio para o Carnaval, que não foi porque não teve eventos lá. E os comércios, um momentinho, por favor, os comércios do entorno, que deixaram de ganhar porque não teve nenhum evento no mercado. E com uma outra consequência, como não teve evento no mercado, muitos nem foram no mercado, então nem sabiam que tinham comércios no entorno e dentro do mercado. Marcelo, vereador Marcelo, por favor.
Eu agradeço eu agradeço aí a sua colocação. A minha empresa fez o restauro há mais de 10 anos. E a única coisa que aconteceu, algumas telhas saíram do lugar. A parte de alvenaria se manteve intacta, de telhado, elétrica, hidráulica, tudo funcionou e o mercado não caiu porque ela sofreu um restauro de verdade, um restauro bem feito, e aí eu homenageio os meus funcionários que não mediram esforços para fazer um bom trabalho, e foi confirmado isso com a enchente de 2010, que os danos foram mínimos. Em relação à não utilização do mercado como um palco de evento, espaço de evento, eu desconheço a razão verdadeira que ele não foi utilizado. Questão de patrimônio histórico, duvido, porque se nós temos o Afogado, que temos a Festa do Divino lá, que funciona bem, não vejo por que não ter festa no Carnaval. Isso vale para o Festival de Música Junina, Festival Gastronômico. Então é um espaço muito bem utilizado, que foi muito bem ocupado, com todo, não só do lado comercial, quanto do lado cultural. Uma sugestão que eu até já coloquei para o assessor Leandro, é que no mercado, uma possibilidade é fazer um evento fechado com cobrança, cobrando o acesso no carnaval, que seja feito festa matinê para a criançada, que tenha o espaço do mercado seja utilizado, além do espaço cultural, um espaço comercial, para que ele não se perca, porque é uma obra, é um local muito importante. Então, vereador, só me permite uma parte? Nessa parte de fazer uma cobrança, um evento cobrando, daí eu já desconheço até a possibilidade, por motivo de eu tenho o meu açougue dentro do mercado, para o cara comprar 1 quilo de carne, eu tenho que pagar para entrar para comprar carne? Eu acho que assim, quando um evento vai ser fechado para fazer, daí eu tenho que pegar uma senha. Então, se eu sou freguês do açougue e tal, do restaurante e tal, eu não vou ter como entrar no mercado a vários horários para poder estar comprando. Eu acho que essa possibilidade de fazer um evento fechado... A sua colocação ela é pertinente, mas os eventos no Carnaval, eles são 5, 8, 10, que sejam 5. O evento ele demora 1h30, 2 horas. Nesse período, restringe a entrada com a cobrança. Depois libera. Certo? Eu acho que existem 1000 maneiras de harmonizar essa situação, para que o espaço não seja colocado de lado. Então, podemos pensar nisso, eu acho que é uma possibilidade, até mesmo para a prefeitura ter recursos para poder arcar com as despesas do carnaval. Certo? Pode-se fazer até um espaço fechado na praça de eventos. Certo? Então, existem muitas possibilidades que precisam ser estudadas. Eu também concordo com a colocação do vereador Walter Alemão em relação ao som. Realmente, depois que o caminhão passava, ele tinha um som forte na frente e atrás, depois a gente não ouvia mais nada, o pessoal ficava marchando atrás. Então eu acho que a sonorização no percurso dos blocos é fundamental. E na praça também. Eu acho que na praça Dr. Oswaldo Cruz mereceria aí um estudo de ter uma sonorização, ou até mesmo uma banda no... Também. Porque o público tem para todos os eventos, né? Eu não quero me alongar, eu vou terminar solicitando a aprovação do projeto em relação ao Dia da Bandeira. Nós, no país, nós temos aí o hino nacional e a bandeira nacional, que são os símbolos nacionais. E nós temos aqui em São Luís a bandeira de São Luís e o hino de São Luís. E eu gostaria que os vereadores olhassem com bons olhos aí, para que nós aprovássemos aí esse projeto. Muito obrigado.
Antes de encerrar a sessão, gostaria só de avisar os demais vereadores que a gente vai ter a 4ª sessão extraordinária para a gente executar alguns projetos. Nada mais a tratar e declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite. Sob a proteção de Deus, a bênção de São Luís de Tolosa, declaro aberta a 4ª sessão extraordinária do presente ano. Solicito para o meu secretário que faça a leitura da pauta. Quarta sessão extraordinária, em 11 de março de 2014. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2014, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga, exercício financeiro de 2011. Única discussão e votação da redação final do projeto de lei número 4 de 2014, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que declara como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de São Luís do Paraitinga o Ribeirão do Chapéu. Discussão e votação do projeto de lei número 9 de 2014, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo do município de São Luís do Paraitinga e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2014, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre reajuste nos vencimentos dos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Legislativo do município de São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, 11 de março de 2014. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 3 de 2014. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 3 de 2014. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em única discussão a redação final do projeto de lei 4 de 2014. Está em única discussão. Com a palavra o vereador Jairo Sebastião. Senhor presidente, eu vou fazer o uso da tribuna apenas para justificar essa nova redação desse projeto de lei que o vereador Marcelo colocou. Eu entendo que o Rio do Chapéu é um dos afluentes do Rio Paraitinga que contribui de forma decisiva para as enchentes rio abaixo.
eu já expliquei isso várias vezes e com certeza os colegas entendem o que eu estou dizendo em relação quando chove muito na Serra do Mar, desce pelo Ribeirão do Chapéu e represa o rio Paraitinga, a água volta. Isso aconteceu em 67, aconteceu em 80, aconteceu em 12 de fevereiro de 96 e aconteceu em 2010 de novo. Então, não adianta fazer barragem lá para o lado de Lagoinha, Cunha, a montante, rio acima. Nós temos que resolver primeiro o problema do rio do Chapéu na sua foz. Porque se nós não fizermos obras lá, o dia que tiver enchente do rio do Chapéu, represar o Paraitinga, a praça fica com 1,5 metro de água de novo, se pegar uma enchente grande. Então, vereador Marcelo, nosso entendimento foi no seguinte sentido. Já é uma dificuldade imensa ter aprovação de qualquer obra, de qualquer intervenção em rios, em função do meio ambiente. Se nós adicionarmos essas dificuldades de meio ambiente, mais um impedimento legal do nosso município, aprovado por nós praticamente deixaríamos o rio do Chapéu intocável. E quando nós formos fazer as obras necessárias para que não aconteça mais as enchentes de rio abaixo, nós iríamos ter grandes problemas. Então, essa é a justificativa de nós tomarmos essa nova redação. Desculpa, Marcelo, eu não estou te ouvindo. Puder ligar. As pessoas que estão à margem do Ribeirão do Chapéu, num esforço grandioso, para estar discutindo, levando, e que cada morador ali do lado se comprometa de alguma forma, porque eu andei, eu não tive tempo de projetar as fotos aqui, mas eu andei percorrendo alguns trechos, comprei a máquina e fui. Então tem vários trechos que o proprietário está prejudicando ele mesmo, porque a margem dele está erodida, então ele vai perdendo cada vez mais um pedaço, principalmente quando o rio começa a adquirir mais encorpamento, a partir da Cachoeira do Suré ali. Você vê aquilo dali, você vê aquelas várzeas, aquilo lá. Não só isso que o senhor está falando, porque o senhor fica muito preocupado na vazão ali, a hora que o rio está desembocando no Paraitinga. Mas você olha para cima da fazenda que tem do Espanhol lá, eu estive vendo a situação que está o rio ali, o jeito que ele está assoreado, o que tem de dificuldade para o rio mesmo, dentro da calha dele, então aquele transporte com maior facilidade. Então não é só essa questão, né? Mas que a gente, ou através da prefeitura, ou essas ONGs que estão trabalhando aí também, que a gente tivesse uma série de discussões, de seminários, né? Não só em Catuçaba, mas que pudesse mapear todo o trajeto do rio, da nascente à foz dele. Quando ele vai desencadear ali, que ele pega umas corredeiras, e ali da Cachoeira do Filho, da Ponta do Filho para baixo, você vê que tem diversos sítios ali. Então eu mapeei tudo isso aí, e eu quero entregar isso para as escolas também, para a prefeitura também, mas não só ficar detida nessa coisa que o senhor fica, né, toda hora também, mas que a gente conseguisse ampliar esse leque de discussão, que viesse da onde ele nasce mesmo lá nas vertentes do Chapéu, lá na região do Cunha. Vereador. Enfatizar o lado ambiental, o cênico deles também. A possibilidade de ter, eu acho que tem uma gama de variedades. Vereador, os órgãos ambientais, eles têm condições de nos assessorar e nos orientar quais serão as medidas necessárias para recuperar não só o rio, mas também toda a mata ciliar e o entorno do rio. Eu não quero que o rio perca a importância cultural dele, as atividades que possam ser envolvidas aqui, por exemplo, extração de areia de baixo impacto, que o pessoal tira na canoa, e nada disso está proibido, porque não é um potencial lesivo significativo. Mas o rio do Chapéu ele tem uma característica bastante diferente, ele é um rio de corredeira. Há o dado cultural nesse tipo de coisa, estabelecimento que norteou o povoamento de São Luís, tanto que as construções mais antigas de São Luís estão na margem do Ribeirão do Chapéu. Tá. Eu concordo com a sua preocupação, mas além de uma preocupação cultural, nós temos que pensar na preocupação ambiental e hidráulica do rio. Com certeza. Muito obrigado. Continua a discussão.
Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei 9/2014. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto de lei 9/2014. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei 10/2014. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto de lei 10/2014. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.